Evangelho. O que é isso? É uma palavra antiga para boas novas. Evangelismo, boas novas, é outra velha palavra, até mesmo mais antiga para evangelho. É da onde a palavra evangelho vem, dar as boas novas. Mas no grego é simplesmente boas novas. Então, o que é boas novas? Deixe-me dizer de uma maneira muito simples, deixe-me dar-lhe a minha imagem máxima, meu ponto de vista do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus resolveu o seu problema do pecado e o meu, e ponto. Qualquer problema que o pecado traz para a sua vida, Jesus resolve esse problema. Passado, presente e futuro. Outra maneira de dizer é a boa nova do reino. Quando você olha para os Evangelhos, a história de Jesus, João, Lucas, Marcos, Mateus, você vê Jesus por toda parte pregando ou proclamando a boa nova do Evangelho do Reino. Do que ele está falando? A boa nova do Reino é que Jesus está restabelecendo o seu domínio sobre a terra, na vida daqueles que escolhem segui-lo. Não é só disparar verdades. Não é apenas a certeza de que quando morrermos e Jesus voltar, não vamos para o inferno, vamos para o céu. Claro, é uma boa notícia, mas isso é apenas uma pequena parte dela. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Adão e Eva foram criados no reino de Deus. E quando comeram da árvore, deixaram o reino de Deus, se sentiram fora do reino de Deus e levaram toda a raça humana com eles. Como resultado do pecado de Adão e Eva, quando experimentaram a separação de Deus por um ato de pecado, onde eles perderam aquela imagem de Deus que foi plenamente criada neles, onde desenvolveram a natureza do pecado e experimentaram separação de Deus e nos levaram com eles. Em outras palavras, uma criança, um bebê, nasce separado de Deus, no reino das trevas, com a natureza pecaminosa, que requer um Salvador, antes mesmo que ele se torne capacitado de tomar uma decisão, de certo ou errado. Jesus tem que resolver não só o problema dos nossos pecados, mas nossa natureza, nossa separação de Deus e nossa escravidão ou conexão com o reino das trevas. Como que ele fez quando se entregou na cruz? Quando ele morreu na cruz, ele implantou essa cruz no meio de toda a nossa experiência. Se tornou pecado por nós. Nas palavras de Paulo em 2 Coríntios 5:21, ele se tornou pecado por nós. Não pecador, mas pecado. Você e eu somos pecadores, mas não pecado. Eu não entendo bem esta passagem. Tudo que sei é que Jesus identificou-se tão completamente com o pecado que experimentou a separação de Deus e em sua morte experimentou o reino das trevas. E com aquele ato, com aquele sacrifício na cruz, ele fez possível ser movido do reino das trevas para o reino da luz, da separação de Deus para a unidade com Cristo. Quando isso aconteceu? Historicamente em um lugar, na cruz, quando Jesus morreu por toda a humanidade, efetivamente quando aceitamos esse presente. Quer dizer que no momento em que eu aceitei Jesus, estarei em seu reino e não mais no reino das trevas? Isso mesmo. Paulo diz, você é uma nova criação. O reino das trevas ainda está ao redor, mas nós buscamos evitá-la. Mas vivemos em um reino de luz e nós vivemos em unidade com Cristo. A nossa separação de Deus foi banida, destruída, e agora estamos unidos com Cristo. Quer dizer que não tenho mais lutas com o pecado? Não. A luta com o pecado continua porque temos a natureza e atos pecaminosos que está em nós, pois temos o velho homem em nós. É a natureza pecaminosa e só será exterminada na segunda vinda, quando o mortal se revestir da imortalidade e a corrupção se torna incorruptível. É o que os teólogos chamam de glorificação. Mas não só temos esta nova união com Cristo e viver no reino de Deus, enquanto lutamos com a velha natureza e seus atos de pecado. Deus agora nos dá a sua justa natureza. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 4,
Pedro diz para tornarmos participantes de sua natureza divina. Gosto disso. Nós recebemos a natureza de Cristo dado a nós através do viver com Cristo. E é isso que torna possível praticarmos seus atos divinos de obediência. Deus, até mais especificamente Jesus, nos dá sua justiça, não apenas um roupão para nos cobrir. Mas a obediência começa a crescer em nós, conforme obedecemos a Jesus mais e mais. A boa nova, quando cremos, aceitamos a Jesus como Salvador, temos a vida eterna. E nada, Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu amo isso. Nem mesmo o meu pecado pode me separar do amor de Deus. Ele não faz Deus parar de me amar. Como eu lido com o meu pecado pode determinar como eu me separo do amor de Deus. Isso me dá uma grande esperança. Quando eu luto com a tentação, quando eu luto com o pecado, eu tenho boas notícias, que estou perdoado, antes mesmo de pedir perdão. De fato, eu não acho nada na Bíblia que diz, peça por perdão. 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para perdoar-nos e limpar-nos das nossas injustiças. O perdão, a vida eterna e o futuro que temos na nova terra e da qualidade de vida em abundância são nossos no momento em que cremos em Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versos 11 a 13 diz simplesmente, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Escrevi essas coisas para que você creia, para que saiba que tens a vida eterna. As novas do Evangelho é que em Jesus você tem a vida.